Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição deste plantão glorioso, talvez na semana mais importante dessa história recente do Botafogo. John Textor, na madrugada, já deixou algumas situações muito claras, trouxe no vídeo da manhã ruptura total com contratos de fornecedora de material esportivo, patrocínios, parceria. Tudo não será mais revisado, tudo será reincorporado. O Botafogo terá um novo patrocinador, novos parceiros, um novo fornecedor de material, tudo de primeiro nível. Mas a pergunta que todo mundo está fazendo, e o time, e o treinador? Bom, John Textor inaugurou agora um novo modo de se enxergar o Botafogo nos próximos anos. The Botafogo Way. Eu vou falar para você o que isso significa daqui a pouquinho. Antes, deixa o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para nós. Estamos crescendo, chegando a 48 mil inscritos. A gente quer chegar a 50 mil inscritos ainda esse mês. Contamos com o seu like. Você está assistindo e não é inscrito, inscreva-se aqui no canal GG, porque Gigante Glorioso é Botafogo. Conhece a nossa parceira, a Bet Nacional, meu amigo. Ontem eu apostei no Botafogo, levei. A Bet Nacional é a melhor cotação do mercado. A gente convida você, o link está aqui na descrição. Clique, aposte e ganhe com a melhor cotação do mercado. É a Bet Nacional. Gente, novidade sobre o Botafogo. O John Textor cedeu uma entrevista para Rodrigo Capello falando sobre o novo modo de se ver, de se enxergar o Botafogo. Muitos torcedores ainda na dúvida, e o John Textor, por incrível que pareça, eu já até levantei essa hipótese de que fosse um administrador do perfil dele no Twitter. Ele afirmou que não. Ele mesmo faz questão de ler o que a torcida está pensando, o que a torcida está dizendo. Não que isso vá influenciar diretamente numa ação, mas ele gosta de saber como os torcedores do Botafogo pensam determinadas ações. Não era segredo para ninguém que mais de 70% da torcida do Botafogo, a gente fez até uma enquete uma vez no canal Gigante Glorioso, a maioria reprovava a Volt como fornecedora. Muitos por não conhecerem, outros por preconceito, e a minoria por realmente ter uma noção de que para a Volt ser fornecedora do Botafogo, desse novo Botafogo com ambições globais, talvez fosse um trabalho muito hercúleo, e nesse momento a Volt não teria condição, ela não tem um portfólio que ofereça segurança para o Botafogo. E essa foi a justificativa do John Textor, inclusive para romper contratos com patrocínios também. Quem comenta isso é até um dos maiores youtubers do Brasil, do mundo, aí, o Felipe Neto, dizendo que o Botafogo já precisou de patrocínios com valores pequenos para sobreviver. Hoje não precisa mais. Por isso que a gente criticou tanto o aluguel do estádio Newton Santos. Para quê? Hoje a gente não precisa. Se hoje a gente está rompendo contrato assinado com Volt, porque o valor é pequeno, porque a logística é pequena, pensando grande, pensando num Botafogo, não só a questão da camisa, né, mas de fornecimento, de logística global, a gente também tem que pensar num patrocínio que tem um alcance global. Aquela sujeira na camisa, vocês lembram em 2015, 2016, 2015 especificamente, né, que o Botafogo tinha a sua camisa poluída. Aquilo é um crime cometido contra o uniforme sagrado do Botafogo, a camisa sagrada do Botafogo. E o John Textor entende isso. Agora, sobre esse The Botafogo Way, o que a gente pode esperar? Fora de campo já vimos alguém com muita vontade de internacionalizar a marca Botafogo. E dentro de campo, o John Textor é muito ousado quando ele fala nesse Botafogo Way. Veja a declaração dele. Eu quero... Opa, não some não, Botafogo SAF. Eu quero que fique claro, daqui a 3 ou 5 anos, veja que ele estipula um prazo de 3 a 5 anos para que exista um Botafogo Way. Uma tradução, um estilo de jogo do Botafogo, né? Um estilo em que as pessoas que nos vejam jogar, desde a base até o profissional, reconheçam o Botafogo. Reconheçam o que nós estamos tentando fazer. E aí o John, na época que ele estava, enfim, conversando para adquirir uma porcentagem do Benfica, ele foi assistir, ele afirma isso, Benfica e Bayern de Munique, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Isso, Benfica e Bayern de Munique. E aí ele fala que o Bayern, trocando bola, trocando passes, gastando a paciência, né, do Benfica, da torcida, ele começou a perceber, pô, isso é um estilo de jogo
Isso é um modo de jogo que, na verdade, ele sentiu que desmoralizava o Benfica naquele momento. Então, John Textor, quando traz aqui o Bayern de Munique, né, com um estilo de jogo que a gente já conhece, e é um estilo de jogo vencedor, né, que angaria não só campeonatos nacionais, mas também internacionais, né? Então a gente está vendo que as comparações que o John Textor estabelece são comparações de alto nível. O que ele quer para o Botafogo é que daqui a 3, 4, 5 anos, o Botafogo seja reconhecido no mundo inteiro como parece o Botafogo jogando. Esse estilo de jogo propositivo, inteligente. Inclusive ele fala qual é o perfil de jogador que o John Textor quer no Botafogo. Um perfil de jogador inteligente, que saiba o que fazer com a bola. Ele diz assim, a bola corre mais do que todo mundo. Eu preciso de um jogador que tenha calma, inteligência, que faça a bola correr, como nós tivemos nas melhores épocas do Botafogo. Jogadores que faziam o jogo acontecer, que pensavam o jogo. É isso que o John Textor quer. Jogadores inteligentes. E cá pra nós, quando a gente vê um Botafogo ontem no Maranhão vencendo o Vasco, mesmo com a vitória, não é muito o que a gente vê. E eu tô sendo assim muito legal, muito bacana quando digo que não é lá muito o que a gente vê, né? Sobre pressão, todos os dias, redes sociais, John Textor diz que, gente, apesar de muita gente criticar o trabalho do Mazuco no Vasco, no Santos, no Cruzeiro, ele diz que o diretor de futebol não indica jogador. O diretor de futebol não indica jogador. Quem indica jogador é o Head Scout. E o Botafogo trouxe simplesmente o scout do Atlético Mineiro, o Alessandro Brito. Então, o Mazuco vai indicar tal, é o norte-americano, é isso. Vai ter que passar pela análise do scout. Por que então o Mazuco? O John Textor falou, os contatos que o Textor tem na Europa, no mundo inteiro, eles depõem em favor das relações que o Mazuco possui. Ele diz, eu preciso de um diretor de futebol que tenha relações internacionais, de um diretor de futebol que tenha abertura para negociar com o jogador X, Y, Z, com o clube tal. E não um diretor que seja fechado no mercado brasileiro. Ou que, olha, que currículo bom, mas e as relações internacionais? Hoje o Botafogo está abrindo o leque. O Botafogo não precisa ter só bom relacionamento com Palmeiras, São Paulo, para pegar refúgio, para pegar jogador que não é mais utilizado. O sarrafo aumentou, gente. O sarrafo aumentou. Então o John Textor dá as razões da escolha do Mazuco, né? Relações internacionais. E dá, obviamente, o motivo para a vinda do Alessandro Brito. Ele é o melhor no Brasil no momento. Então nós precisamos do melhor, tá certo? E ele afirma, gente, se dá errado alguma coisa no fim do dia, não é o Mazuco, não é o Brito, não é o treinador, ele diz, sou eu. Porque eu que prometi que nós faríamos frente com os grandes clubes do Brasil. Eu que prometi que nós competiríamos por títulos. Então aqueles que ainda acham que o John Textor está querendo só ganhar dinheiro com o Botafogo, não quer ganhar título, gente, ele desmente isso a cada declaração pública, tá certo? Outras questões muito importantes que a gente precisa detalhar aqui da fala do John Textor, ele explicou, acho que é assunto encerrado isso, né? O porquê de Anderson Moreira não servir para esse momento do Botafogo. Ele deixa muito claro que é um grande profissional, é muito grato ao trabalho do Anderson, como eu sou, como o Michael Martins é, como o Gigante Glorioso é, e a torcida do Botafogo é. Mas quando ele fala, por exemplo, em criar um Botafogo B, criar um Botafogo B, para que eu tenha dois times, o Botafogo principal e o Botafogo B, como em Portugal é muito comum isso, né? A gente tem o Benfica B, na Inglaterra é muito comum o Arsenal B, é muito comum na Europa isso, né? No Brasil não, mas ele quer criar isso, porque quando eu crio um Botafogo B, eu crio competitividade dentro do elenco. Jogadores muito jovens, que, poxa, vai pro sub-20, não é melhor jogar no Botafogo B? Às vezes você joga uma divisão inferior, você joga um outro campeonato, você tem a chance, muito claro, você é um profissional, você não foi para a categoria de base de volta, né? Porque às vezes parece uma punição. O Botafogo B é uma grande oportunidade de jogadores lutarem para chegar ao time principal, sendo jogadores do clube, são jogadores do clube, mas de uma outra equipe, de um Botafogo B que não é aquele que disputa com o elenco principal as grandes competições, mas jogadores que, dependendo do seu rendimento, têm oportunidade. Por que o Anderson não poderia fazer isso? Porque ele não tem essa experiência de integração. Por isso, mais uma vez, o nome do Luiz Castro é o nome do momento. E aí, se o Tita não conhece, se o Paulo Nunes não conhece, aí já é um problema cognitivo, é um problema de pesquisa. São pessoas que talvez não
queiram saber, né? Para eles não é importante, mas nós, torcedores botafoguenses, precisamos entender por que o nome do Luiz Castro. Porque no Porto ele fez essa integração de uma maneira muito positiva e no Botafogo ele pode fazer isso com títulos, porque o Porto lá tem pelo menos 2 rivais e na Europa muitos rivais. Aqui o Botafogo tem pelo menos 3 rivais, mas na América a chance de conquistar grandes coisas é muito maior, porque o futebol brasileiro economicamente está muito à frente dos outros e a gente vê isso aí em final de Libertadores, 2 brasileiros disputando, já há muitos anos que brasileiros estão em finais de Libertadores, tá certo? Sul-Americana também. O Mike tá falando aqui, Copa Sul-Americana, pode acontecer, às vezes nesse primeiro momento o Botafogo não consegue montar um grande time, entrosar esse time a tempo de chegar numa fase de grupos da Libertadores. Pega a Copa Sul-Americana, 2 brasileiros disputando final. Então é isso, o terreno é muito vasto, é muito fértil, tá certo? Gente, mais importante aqui também pra gente falar sobre questão de patrocínio, é que ficou muito claro que dinheiro não será problema na montagem do elenco. Quais são os grandes problemas nesse momento? O tempo para entrosar, para chegar, para entender o que é o Botafogo, né? O treinador, que vai implantar uma nova filosofia. Então, o tempo talvez seja a problemática, tá certo? Mas dinheiro, pelo visto, não é problema. O John Textor está querendo investir muito mais do que os famigerados 250 milhões, 100 milhões que entraram na conta, 50. Pelo visto, a régua está lá em cima, o sarrafo está lá em cima e os dólares, os euros, a moeda que for, não serão problema para a montagem de um grande time do Botafogo A. Agora, com a ideia de montar um Botafogo B, a gente pensa num grande elenco. E esses jogadores, Guilherme? Bom, acho que tá claro, né? Para quem rompeu o contrato com a Volt, que já estava assinada, com patrocínios, com parceiros, com treinador, os jogadores que se cuidem. Se não começarem a prezar pelo futebol inteligente, é bem possível que também não continuem no Botafogo, tá certo? Fico por aqui, gente. Tô acompanhando os comentários, né? Você pensa que eu não tô lendo? Eu tô lendo e respondo aqui em tempo real vocês. Agradeço demais. Inscreva-se no canal. Cheguem juntos com a gente, porque a gente quer chegar a 50 mil. Gigante e glorioso. GG aqui é Botafogo. Valeu!